Estava passando por um período de prova, Tamanha estava passando por um período de provação, e uma coisa é certa, e já visto, queridos, sim, senhoras e senhores, a pior coisa da vida do ser humano é quando ele passa por um período que ele não está entendendo, é quando ele passa por uma fase que ele não está compreendendo, e já visto tentando, quando ele passa por esse período, por essa fase. Se ele é casado, obviamente, a esposa que está do lado dele vai enfrentar e vai sentir as mesmas coisas que o marido do esposo está sentindo. Senhora, foi o que aconteceu com a esposa de Abraão. Ela estava sentindo o que sua esposa estava sentindo, sim. Embora quer entender, senhoras e senhores, ela não estava com ela, mas aquilo que o esposo sentia, que era a solidão, a tristeza, a amargura, e por que não dizemos somente isso, mas também a vergonha, porque pense bem, senhoras e senhores, a saber que outra era um homem, a meu Deus, que todos que sabem tinham prazer, de todos os finais de semana, pastor Regis, está na tua casa, participar de festas e banquetes na sua casa, necessitar na sua mesa, e agora não poderia mais porque estava leproso, estava desenganado, pastor Cleiton, mas a história diz que assim aconteceu. Enquanto agora, uma certa festa, que a mulher da vista sua esposa, já não aguentava mais o sofrimento, já não aguentava mais o desprezo, já não aguentava mais o gemido do marido, porque quero entender que aquele homem já não tinha mais prazer na vida, aquele homem não aguentava mais de tanta coceira, não aguentava mais de tanto, aleluia, de tanta dor, não aguentava mais de tanta angústia, e não bastava somente isso, quero entender também por causa do cheiro, o odor, cheiro de carne podre. Quando falo de lepra, o Espírito sobre faz entender e lembrar também, e traz a minha memória nessa noite, que não estava como um certo homem naquela época também, que era um homem rico, foi um homem próspero, um dos homens conceituados naquela época. Senhora, quando eu falo deste homem, o Espírito Eterno traz a minha memória acerca de Jó. Que os senhores e as senhoras que aqui estão não conhecem acerca da história de Jó. Sim, Jó, um homem que habitava numa terra, um homem que era rico, muito próspero naquela época. A Bíblia diz que Deus resolve provar a fé de Jó. A Bíblia diz que Deus naquele momento, naquela época, segundo o relato das Escrituras Sagradas, se não me falha a memória, lá no capítulo 1, versos 1 a seguir, a história diz que de repente havia um certo cidadão, um certo ser que passeava e rodeava pela terra. Quando esse ser estava passeando e rodeando pela terra, ele se apresenta diante do Senhor. Quando ele se apresentou diante do Senhor, a história diz que Deus faz uma perguntinha para esse cidadão. O Senhor foi o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, olhou para este ser e perguntou: o que faz aqui? Eles vêm passear e rodear pela terra. Ele disse: sim. Ora, a Bíblia diz que daqui a pouco Jeová olhou para este ser e disse: vês tu, meu servo Jó? Ora, ou seja, em outras palavras, Jeová está querendo dizer: então, já que tu está passeando, já que tu está rodeando, se não está aqui, perdendo tempo na terra, observar se tu vieste tu, o meu servo Jó. Ele disse: sim. Está aí, ele é um homem reto, um homem fiel, um homem que verdadeiramente aceitando do pecado diante da minha lei, e não negaste o meu nome. Sim, ora, a história diz que quando Jeová termina de bater este bate-papo, esse diálogo com este ser, que como a luz dos olhos de Jeová, a história diz que este ser se apresentou no delegado. Sim, por quê? Porque tudo que ele lhe pede, o Senhor dá, tudo que ele convoca o Senhor, tudo aquilo, ele clama ao Senhor, o Senhor consegue, tudo aquilo que ele lhe pede, e invoca o teu nome, o Senhor consegue a ele. Mas preste bem atenção: se o Senhor permitir e deixar que eu toque tudo que ele tem, no seu bem, acaba com tudo, tu vai ver se ele vai para cima contra ti ou não. Sim, ora, era mais ou menos assim, Satanás dizendo para Jeová: eu faço uma porta para o Senhor, eu faço agora uma porta para o Senhor. O negócio é o seguinte: tudo aquilo que o Senhor tem dado para ele, de bens materiais, tem colocado direto nas suas mãos, certamente tenho a certeza que se tu permitires que eu toque a rede de tudo, certamente ele vai preservar, ele vai murmurar sobre a face da terra. Agora preste bem atenção, senhoras e senhores, até então quando Satanás lança esse desafio diante do Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Deus resolve agora provar a fé de Jó. Ou seja, Deus resolve agora a mostrar para Satanás que Jó servia a Deus não por aquilo que ele tinha, que Jó servia a Deus não por aquilo que o Senhor poderia lhe conceder, poderia lhe entregar, mas Jó servia a Deus de corpo, de alma, de espírito, de coração. Jó sabia acerca da grandeza, acerca da glória e da manifestação do
Eu abro o primeiro parênteses dessa noite e quero dizer, irmão, eu te faço uma perguntinha básica aqui nessa noite. Será que verdadeiramente você serve a Deus? Ou seja, por aquilo que Ele tem sido na sua vida, ou por aquilo que Ele pode fazer e pode beneficiar pela sua vida? Será que você serve a Deus? Ou seja, de corpo, de alma, de espírito, de coração, por tudo que Ele tem feito e por aquilo que Ele pode fazer, ou tem servido por aquilo que às vezes tem feito falta? É mais ou menos assim. Infelizmente, senhoras e senhores, vivemos nos últimos dias cujo pleno século XXI, ou seja, a mentalidade da raça humana, a mentalidade do povo e da raça humana em pleno século XXI é mais ou menos assim, minha irmã. Você vale, querido, por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Se você tem um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, tem uma conta bancária boa, cheia, sim, todos vão querer estar ao teu lado, todos vão querer estar ao seu redor. É mais ou menos assim, querida. Se todo fim de semana você dá churrascada, está todo mundo lá. Se todo fim de semana tem um almoço especial, está todo mundo lá. Ou seja, nem todos que estão reunidos na mesma reunião estão com o mesmo propósito. Nem todos que estão reunidos na mesma reunião estão até mesmo por amar a sua vida e por aquilo que você tem, não por aquilo que você tem. Mas infelizmente, senhoras e senhores, vivemos nos últimos dias que infelizmente é mais ou menos assim. Você vale o que você tem, mas vale o que você é. Você vale o que você tem, mas não vale pelo caráter e a personalidade que você tem. Agora preste minha atenção. Eu tenho um recado de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Se Satanás pensou que você fosse usar a esquerda, ele está enganado. Se Satanás pensou, se você, aleluia, até mesmo que você não tem valor, ele está enganado. Por quê? Você não pode valer nada para a sociedade. Senhora, você não pode valer nada para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, quem sabe para o teu parente, para alguém até mesmo mais estimado, um amigo mais chegado do que o irmão. Mas preste atenção, por aquele que morreu na cruz do Calvário, por aquele que aleluia foi crucificado, por aquele que até o terceiro dia ressuscitou entre os mortos, e não está aqui no nosso meio, em espírito e verdade. Ele manda te dizer: tu veio comprado com preço de sangue, tu tem um valor muito grande, tu tem um preço muito alto. Porque, pastor, tu foi comprado com preço de sangue, tu foi comprado com preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Então preste minha atenção. Eu convido você a levantar a tua mão direita, abrir a tua mão na glória ao nome